Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando a geometria e a descoberta do número irracional. E a aula de hoje vai ser muito interessante, sabe por quê? Porque vamos trabalhar com a natureza, com a aplicação da matemática nas coisas do dia a dia. Vamos ver? Objetivos: reconhecer o conjunto dos números irracionais e reconhecer os números racionais aplicados em situações problemas. Então vamos lá. Número de ouro. Já ouviu falar dele? É o número φ, essa aqui é a letra grega φ, tá bom? Várias construções, obras de arte e até mesmo objetos do nosso dia a dia fazem uso de uma constante matemática chamada número de ouro. Você sabia disso? Você achava que é tudo aleatório, né? Tudo faz do jeito que quer, assim, sem pensar muito? Não, não é assim que funciona. O número de ouro, ou proporção áurea, é um número irracional, representada pela letra grega φ, e considerada por muitos uma constante que representa a perfeição. Sabia disso? O valor aproximado do número de ouro é 1,618. Ele é um número irracional, então ali é uma aproximação. E pode ser representado pela fração abaixo, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Como raiz de 5 é irracional, fazendo esta conta aproximadamente, vai resultar num número irracional. 1,618,0339 e vai embora mais e mais algarismos aleatórios ali, ok? Esse é o número φ. Você faz uma bolinha e corta ela. O jeito mais fácil que a gente tem, né? Porque ele é todo bonitinho lá, né? Então a gente faz assim, faz uma bolinha, um zero e corta ele assim inclinadinho. Esse é o número de ouro, o número φ. A aplicação do número de ouro. Vamos ver para que serve, né? O número de ouro está presente em relações métricas, em figuras geométricas, tais como o retângulo de ouro, que é extremamente utilizado em construções por designers, quando vai fazer logotipo, hexágonos e decágonos regulares, está lá presente, e poliedros regulares. Assim, ele está lá, gente. A gente não força, ele simplesmente está. Em inúmeros monumentos, desde a pirâmide de Quéops até diversas catedrais, na escultura, pintura e até na música. Até na música. Na natureza, aonde? Nos animais, como por exemplo a concha de Nautilus, olha aqui, ó, olha que coisa mais linda. Em flores, em frutos, na disposição dos ramos de certas árvores, enfim, a natureza está repleta desta proporção, desse número de ouro, ok? Onde encontramos? Olha aqui, ó, no Partenon. Você acha que esse tamanho aqui ó, que foi construído é aleatório? Não, ele está dentro de uma proporção, dentro do que chamamos do retângulo de ouro. Aqui dentro também temos o retângulo de ouro. Aqui o Homem Vitruviano, a obra de Leonardo da Vinci, também temos a proporção. Na Última Ceia, também, você acha que esse tamanho do quadro é aleatório? Ou para caber todo mundo que ele quis desenhar, pintar? Não, ele tem o retângulo de ouro ali, naquela proporção. Interessante, né? Sabia disso? E tá aqui, muito prazer, o retângulo de ouro. O que seria esse retângulo de ouro, gente? Ele é um retângulo cujas dimensões estão presentes em várias situações da natureza e que dizem que é o retângulo perfeito quando você vai construir algo, construir dentro dessa proporção. Da onde que ele veio? Você tem dois segmentos, esse tamanho e esse outro, ok? E você tem o todo. Então, a medida de ouro, ela mantém uma proporção. Essa medida maior dividido pela medida menor vai dar um número. Guarde esse número. Se você pegar a medida inteira dos dois juntos e dividir pelo maior, também tem que dar esse número. Aí eles mantêm essa proporção. Aí você tem esse retângulo, ó, com essa medida maior e essa medida menor aqui, ó, e vai dividindo, ó. Então esse tamanho é chamado retângulo de ouro, esta proporção de retângulo. E ela está presente também lá na espiral de Fibonacci, que tem a sequência dos números de Fibonacci, enfim, algo bem interessante, gente, que está presente na vida. Mona Lisa, hein? Também foi desenhada em cima do chamado retângulo de ouro. Olha as proporções, ó, exatamente dela, do rosto. Olha aqui as medidas que eu falei para você, ó, a medida maior e a menor
dividido dá uma constante que é igual o todo dividido pelo maior. Então, assim, está presente em muitas pinturas, elas não são feitas aleatórias. Você achava que era aleatório, né? Pois é, não é. Quando representado na forma de número decimal, os números irracionais possuem infinitas casas decimais e não periódicas. Então, observe uns exemplos aqui, ó. Raiz de 2. A gente pegou numa calculadora, ó. Os números vão aparecendo e eles não se repetem, são infinitos, não termina. Quanto maior o visor da calculadora ou do computador que você utilizar, mais algarismos irão aparecer, ó. Raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 7 e por aí vai, ok? Exercício 1. É possível demonstrar que a raiz quadrada de um número natural é racional quando esse número for um quadrado perfeito, quando tiver uma raiz exata, ok? E irracional quando não for um número quadrado perfeito. Então, de acordo com essa propriedade, indique a qual conjunto cada raiz quadrada a seguir pertence. Se é o conjunto dos racionais, significa que ela tem uma raiz, que ela tem a raiz exata, ela é um quadrado perfeito, ou dos números irracionais, que não tem uma raiz quadrada exata. Faz aí que eu já volto.
Muito bem. Conseguiu fazer esse? Esse exercício é bem tranquilo, por quê? Se a raiz quadrada for exata, significa que ela é um número perfeito, que ela é uma raiz quadrada perfeita. Isso significa que ela faz parte dos números racionais. Agora, se a raiz quadrada não tiver um valor exato, aí ela faz parte dos irracionais, porque não é um quadrado perfeito, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui 6 raízes quadradas e algumas têm raiz exata, outras não. As que tiverem são racionais. Então vamos lá. Olha lá, raiz quadrada de 25. Bom, nós sabemos que é 5, né? 5 ao quadrado, 25. Então, portanto, raiz quadrada de 25 é racional. Então, cuidado, nem toda raiz que aparece, ela já vai ser colocada direto no conjunto dos números irracionais. Não, porque se ela for um quadrado perfeito, ela está nos racionais. Então, cuidado, a maioria das raízes são irracionais, mas não todas, ok? Raiz quadrada de 60. Raiz quadrada de 60 não é um quadrado perfeito. 64 é 8. E 49 é 7. Então, todos os números entre 49 até chegar no 64 não são quadrado perfeito. Então, eles têm uma raiz aproximada. Se você digitar na calculadora, vai encher o visor lá. Ou seja, é um número irracional, tá bom? Raiz quadrada de 200. Raiz quadrada de 200 também não tem raiz quadrada exata. 14 ao quadrado dá 196. 15 ao quadrado, 225. Então, os números entre 196 até 225 são números que não têm raiz quadrada exata, incluindo 200, ó. Portanto, ele é irracional. Raiz quadrada de 169, 13. 13 vezes 13, 169. Portanto, é um número racional, ok? 100, raiz quadrada de 100, eu tenho uma raiz exata que é o 10, né? 10 vezes 10, 100. Portanto, raiz de 100 é considerado racional. Então, cuidado, a raiz de 100 é racional, mesmo sendo uma raiz, tá? E raiz quadrada de 150, também não vou ter um valor exato, né? Ela está presa entre 144, que é 12 ao quadrado, e 169, que é 13 ao quadrado. Então, 150 também não tem uma raiz exata, portanto, ele é irracional, ok? Então, guarda isso na cabeça. A maioria das raízes são irracionais. Mas eu tenho essas aqui, ó, que fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, tem que ter um cuidadozinho aí, tá bom? Na hora de classificar as raízes. Tudo bem? Então, vamos lá. O que temos? Olha lá, já pulei para o 2, né? 2 aqui, ó, várias imagens, tá bom? E o que eu quero dessas imagens? Dentro das figuras abaixo, onde encontramos o número de ouro? O número de ouro é aquela proporção que eu falei para vocês, que é a proporção da perfeição, que eles representam, que está dentro da beleza, a beleza matemática das coisas, né? Quando mantém-se uma proporção. Em quais das figuras aqui você acha? Dá uma pensadinha e eu já volto.
Muito bem. Nesse exercício eu tenho várias imagens e eu quero a representação do número de ouro. Onde será que tem? Né? Onde será que tem? Porque aqui está na imagem, você não pode medir, né? Fica uma coisa meio complicada de você entender. Mas olha aqui que legal, gente. Nós temos o tamanho do celular. Você já parou para pensar por que os celulares têm exatamente aquelas dimensões? Uns um pouco maior, outros um pouco menor, mas exatamente aquele formatinho de retângulo? Olha aqui, gente. O número de ouro está ali. Se você dividir esse tamanho do celular por esse, você vai ter essa constante, 1,6, que é o número de ouro. Aproximadamente, né? Aproximadamente. O que você acha de fazer isso com o seu celular? Vai lá e mede o comprimento dele e mede a largura aqui embaixo e divide para ver se dá o número de ouro. 1,618. Você vai ver que dá. Então repare que não é aleatório o tamanho. Ele tem um tamanho que tem uma justificativa. Você sabia disso? Bem interessante, né? O rosto humano. Você também sabia que o número de ouro está presente ali? A perfeição, né, do ser humano? Olha aqui, ó, a distância entre um canto do lábio até o outro e a distância entre um canto do olho até o outro olho. Ó. Aqui eu tenho uma medida A, aqui uma medida B. Se você dividir A por B, você vai ter aproximadamente 1,6. Então essa proporção, esse número de ouro está na simetria não só do rosto, mas de todo o corpo humano. No Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, ele colocou todas essas relações explícitas ali para a gente enxergar como o número de ouro está presente no corpo humano, na natureza, em vários animais. Animais, ó, a concha de Nautilus ali, ó, eu tenho toda essa proporção aqui. Se você perceber, ele cabe dentro de um retângulo, encostando nas extremidades, e esse retângulo é o retângulo de ouro, que é a medida maior dividido pela menor, 1,6. Legal, né? E as divisões da concha lá dentro também, ó, você vai diminuindo os retângulos, ele continua lá dentro. E aqui o retângulo de ouro, né? Que é um quadrado 8 por 8, 5 por 5, 3 por 3, 2 por 2 e 2 quadradinhos 1 por 1. Esse aqui é chamado retângulo de ouro com essas medidas aqui. 8 dividido por 5, o grandão dividido pelo menor e assim vai. Nós temos a constante de ouro ali. E a espiral de Fibonacci, olha que linda a espiral, ó, que está presente em muito da natureza, não só nas conchas, mas em formas de folhas, em crescimento de ramos de árvores. Tem umas plantas que ela cresce assim, fazendo a espiralzinha. Sabe aquela que quando você era pequenininho, você ia lá na pontinha, apertava, saía uma sementinha de dentro? Nunca apertou, né? Nunca foi andar no meio do mato. Pois é bom de vez em quando passear e reparar nessas formas da natureza. Estão todas presentes esse número de ouro. Interessante, né? Aí as outras duas imagens quais eram? Nós tínhamos lá o desenho de uma Kombi, não temos ali o retângulo de ouro, e uma bola, né? A gente tem um corpo redondo, não vai ter o número de ouro, a proporção ali, não encontraremos nessas duas formas, ok? Curiosidade, olha aqui, ó. Os conceitos do que é belo são inúmeros e muitas vezes pessoais, certo? Que você achar belo, eu não acho e assim por diante. E tá tudo bem a respeito disso. O que mais corresponde a uma ideia exata de beleza é ideia exata. Nós estamos falando de números, de proporção entre os dois lados da face. Nós sabemos que existe um eixo de simetria no corpo humano, né? Que passa pelo umbigo, que divide o corpo humano quase que simetricamente. Quase, tem uns detalhezinhos ali, ok? O que na harmonização facial, já ouviu falar disso? Um procedimento estético que está super em alta? A harmonização facial faz isso. É visto como equilíbrio e simetria de forma individual. Tudo que nós temos do lado direito, podemos ter do lado esquerdo. Antigamente a simetria foi muito considerada como padrão de beleza. Depois de uns tempos não foi mais, né? A pessoa tinha uma pintinha de um lado, não tinha do outro e tudo bem, estava belo. E nós temos esse conceito dentro da exatidão da matemática sobre o que é belo. Legal, né? Tudo dentro de uma proporção. O que vimos? O número de ouro,
ou proporção áurea, que é um número irracional, que é o φ, é dado por esse quociente, que é aproximadamente 1,618. Está na concha, está em vários formatos de design, ó, até chegar no final, e inclusive em obras de arte, esculturas e pinturas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!